nome é Michele Guedes, eu sou técnica de segurança do trabalho e venho aqui falar para vocês que na Semana Nacional da Prevenção de Acidentes, eu levanto a bandeira da prevenção. E digo mais, segurança é vida, segurança é ação. Então, beleza. Gente, para começar, esse aqui é o canal Seguração. Hoje a gente está aqui com a Joana e com o Charles, são técnicos de segurança do trabalho, vão falar um pouquinho dos seus trabalhos. E a gente está aqui para comemorar a Semana de Prevenção de Acidentes, que nós temos o Dia Nacional, no dia 27 de julho, nós comemoramos essa data. Então, eu quero trazer para o canal aqui duas pessoas feras, um do nicho aí de assessorias e a Joana do nicho aí da questão de empresas. Com você, Charles, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, o que vai ser o seu trabalho também, as suas perspectivas aí. Beleza, então, Wendel, primeiramente, boa noite, Joana, também. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, tá? De estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Meu nome é Charles Cardoso, sou técnico de segurança, né? Formado pelo Senac da Vila Prudente, aí, junto com meus amigos Wendel e a Joana. E atualmente eu estou realizando uma especialização técnica em higiene ocupacional pelo Senac de Itaquera. Já atuei como estagiário em indústria alimentícia, né, Cepam Village, ali na Vila Prudente. Trabalhei em assessoria também, né, Nacional Saúde, assessoria anterior, e agora eu estou iniciando aí, vou fazer parte do time da Vendrame, né, Consultores Associados, que é uma consultoria da área de saúde e segurança, referência aí no mercado. Acho que é isso. Perfeito, Charles. Então vamos lá para a Joana. Joana, fala um pouquinho de você, sobre o seu trabalho, sua formação. Boa noite. Então, também sou formada pelo Senac Vila Prudente, né? Estudei com o Wendel e com o Charles. Tive essa oportunidade aí de conhecê-los. E também fiz estágio, né, em consultoria. Após o estágio, eu participei de um processo seletivo e entrei para a TAM, né, empresa de aviação. Trabalhei lá por 1 ano e 8 meses, onde pude conhecer bastante da área, né? Pude desenvolver muito como profissional. E atualmente eu sou técnica de segurança do trabalho da Coca-Cola FES, aqui da unidade de Ipiranga, que ali é o nosso grande desafio, né? Então, está sendo muito bacana lá para mim também. Bacana, gente. Então, para iniciar o bate-papo, eu queria que vocês dissessem um pouquinho dessa experiência da formação de vocês. O que é que motivou você, Joana, a entrar para o ramo de segurança do trabalho? O que é que te motivou a escolher o curso de segurança do trabalho? Tá. Principalmente, né, uma coisa que me motivou muito foi o fato de gostar de cuidar das pessoas, né? De enxergar que isso é importante para a vida da gente, é importante para a sociedade em si, né? Mas eu me interessei a princípio, né, há muito tempo atrás, e eu estava com receio, né, de entrar para essa área, receio do mercado, não conhecia, não sabia o que esperar, nem como seria, né, para ingressar, se eu teria facilidade, se eu conseguiria estágio, quais eram as barreiras que eu ia enfrentar, né, dessa nova oportunidade. Mas principalmente foi, eu acho que uma questão pessoal minha, né? Foi realmente buscar a formação que eu queria dentro de algo que eu pudesse contribuir. E você, Charles, o que é que te motivou a entrar para a área de saúde e segurança do trabalho? Bom, Edu, o que me motivou é que eu sempre quis fazer coisas, né, onde eu pudesse ajudar as pessoas, né, e como a Joana bem colocou aqui, onde a gente pudesse contribuir, né, com a sociedade também. Eu acho que isso ajuda a gente de uma forma assim interior, né. Então, ali no quase concluindo o ensino médio, eu fui voluntário de uma ONG onde eu dava palestras de educação no trânsito, né, para crianças do ensino fundamental 1, de escolas públicas. Depois atuei em escola de inglês, né, prestando atendimento ao cliente. Depois passei a dar algumas aulas de inglês também.
E a área de segurança, ela veio por conta de um colega meu, né, que estava se formando na área, me explicou mais ou menos o que era, e eu passei a associar um pouco as coisas e acabei entrando no curso. E aí eu tornei a área, né, saúde e segurança, como algo pessoal, de paixão mesmo. E estou até aí, até hoje, apesar de recém-formado, né, mas é uma área que eu quero seguir carreira aí pro resto da minha vida, né? Acho legal porque a gente teve essa vivência junta, né? Nós três aí vivenciamos um pouco do período formativo e agora ingressamos na área, né, da segurança do trabalho, estamos aí Uhum, atuantes e a gente vem passando por várias mudanças. Uma das grandes mudanças que aconteceu no cenário, no nosso cenário, é a questão da pandemia, do coronavírus. E aí, visando essa ideia do coronavírus, eu queria saber, Joana, de você, assim, na sua atuação, o que é que mudou? O que, que vem impactando na atuação de segurança do trabalho dentro da empresa? Tá. Com relação à pandemia, né, o que a gente está vivendo agora, uma das grandes mudanças que a gente sentiu, né, aqui como profissionais da área de segurança do trabalho, foi a necessidade de se adaptar rapidamente a novas ferramentas digitais para fazer com que o nosso dia a dia, nossas atividades ocorressem respeitando, né, o distanciamento social. Então, a gente teve que procurar alternativa para dar treinamento, alternativa para realizar os diálogos de segurança, né, buscar ferramentas gratuitas. A gente sabe que não foi o caso da Coca-Cola, onde eu trabalho, mas muitas empresas tiveram, né, redução de jornada de trabalho e de salário, e que acabou impactando muito na renda familiar, né? No nosso caso, a gente não teve essa redução, setor de bebidas, né, alimentício, considerado alimentício, a gente não teve essa diminuição. Porém, teve a dificuldade também. A minha unidade tem em torno de 650 pessoas, né? Como treiná-las? Né? Como não negligenciar aquilo que a gente já conhece, que são os nossos problemas do nosso dia a dia, rotineiro? Os diálogos de segurança, que são tão importantes, que fazem com que as pessoas mantenham não só os procedimentos, né, mas as regras que salvam vidas. Então, a gente teve que se adaptar a tudo isso. Buscar ferramenta online, utilizar o Microsoft 365, Forms, o Sway, montar treinamentos, romper barreiras, né, principalmente aquela de falar realmente, interagir com as pessoas, montar vídeos e criar todas essas alternativas. Foi isso, acho que o principal que a gente teve que fazer, fora, né, as adaptações de instalação, né, oferecer segurança, né, biossegurança para os nossos colaboradores, né, com álcool em gel, tapete para a higienização dos pés, portal de higienização, né, que joga aquela espuminha, né, aquela aguinha que higieniza a gente, aferir a temperatura, oxímetro, tudo isso eu acredito que também saiu da nossa rotina, né? Perfeito. Eu acho até legal quando você fala essa questão de englobar os processos de plano de contingência dentro da sua empresa, que você foca aí na biossegurança, que é uma coisa nova para a área de segurança do trabalho na questão empresarial. Os hospitais já estão habituados a essa questão, setores de infectologia, os corredores, as clínicas e tudo. O hospital ele é um ambiente propício para esse tipo de prevenção de biossegurança, mas ouvir falar em biossegurança dentro de empresas, sei lá, do nicho administrativo, do nicho de produção e tal, é uma questão nova para todos nós, né? E hoje é uma grande discussão que acontece na Fundacentro, que acontece dentro da CTPP, que é como nós vamos trabalhar a prevenção da biossegurança, como que nós vamos fazer esse trabalho de biossegurança dentro dessas empresas. E aí, Charles, pegando esse gancho, como é que você acha que as assessorias elas vão lidar com o número de empresas, a diversidade de empresas e que as assessorias trabalham? certo. Então, as assessorias, né, elas estão ligadas aí ao ramo de prestação de serviço, né, na área de saúde e segurança. Então, elas acabaram, né, sentindo um pouco também o impacto, né, de tudo isso que está acontecendo em relação ao Covid. Então, exemplificando aqui,
a gente teve que interromper algumas atividades em alguns clientes, né? Como eu faço parte do departamento de engenharia, né? Que é um trabalho mais de campo, né? Então, a gente teve que interromper algumas atividades, né? Justamente para evitar o contágio. E agora que está se retomando, a gente tem o desafio aí de tomar todas as precauções, né? Porque a gente não vai estar entrando somente em um ambiente, né? A gente vai estar lidando com diversas empresas. Então, tenho absoluta certeza que toda a parte de campo vai estar ali se prevenindo normalmente. E agora, a gente tem que também auxiliar aquelas empresas que não têm um SESMIT formado, né? Às vezes elas só escutam aquelas orientações, né, passadas na televisão, né, ou alguns informativos de alguns websites, mas a gente tem um papel fundamental em auxiliar esses clientes na prevenção, né, desse risco biológico. Então, a assessoria ela tem aí um papel fundamental, né, para auxiliar essas empresas a prevenir isso. E a Vendrame, na assessoria que eu estou trabalhando agora, ela tem cumprido esse papel aí com bastante eficiência, né? Então, a gente, por mais que a gente... Espera só um instantinho. Desculpa, alguém estava me ligando aqui. A gente tem que atuar de uma forma assim generalista, né? E principalmente agora focada, né, nessa parte de prevenção do Covid-19. Então, além de tentar cumprir com todas as demandas por parte de documentação técnica, controle, né, de higiene ocupacional, a gente tem que auxiliar nossos clientes nessa parte também, né? Principalmente aqueles que não têm ali um departamento de saúde e segurança, né, para dar todo esse suporte para eles. E eu acho interessante a gente falar também, aqui como nós estamos trabalhando a ideia de uma ideia global da segurança do trabalho, eu queria saber de vocês, aí eu começo até com você mesmo, Charles, como pensar o SESMIT, como pensar a composição do SESMIT numa assessoria, uma empresa que não tem SESMIT, mas que hoje as assessorias elas dão esse suporte. Como é que eu penso um SESMIT dentro das assessorias? E, em contrapartida, já passando a bola para a Joana também, que eu queria que fosse mais sequencial, como pensar um SESMIT atuante, como que o SESMIT se comporta diante dessas alterações dentro da empresa, tá bom? Então, vamos começar pelo Charles aí. Sério, eu acho que manter uma relação, né, com aqueles clientes que não têm SESMIT é fundamental, né? Manter essa comunicação, sempre estar ali orientando, né, eles, manter um canal aberto, assim, né? Porque a gente não tem que somente cumprir determinada ordem de serviço, mas sim manter esse relacionamento, porque o cliente, a gente acredita que a gente vai superar as expectativas do cliente, né, principalmente auxiliar eles a vencer esse desafio, né, desse ano que a gente está passando. Então, isso seria fundamental. Então, por mais que eles não tenham um SESMIT ali, a assessoria ela vai cumprir o papel fundamental em auxiliar eles. E outra, geralmente aquelas empresas que não têm SESMIT, muitas das vezes também não precisa dimensionar CIPA. Então, você precisa ter um braço direito ali dentro da empresa, né, que vai estar nos auxiliando, servindo de intermediação também. Então, por exemplo, você pega o designado de CIPA da empresa, você passando todas as orientações para ele, fazendo com que ele seja um multiplicador de informação, vai auxiliar bastante também, né, no combate aí nessa pandemia, na parte de prevenção também. Tá, legal, muito bom, Charles. A gente, como um SESMIT lá, né, como eu posso dizer, lá no nosso SESMIT é composto por 20 pessoas, né? Porque são duas unidades que é a Ipiranga e Jurubatuba, que compõem o Centro-Sul. Então, nós, como SESMIT, a gente atua muito em conjunto. Então, a gente faz rodízio de profissional, eu vou para Jurubatuba, estou em Ipiranga, vou no período da manhã, vou no período da tarde, vou de madrugada. Inclusive, sexta-feira agora eu estava de madrugada. Então, assim, a gente acaba atuando muito, não só fazendo a prevenção, eles enxergam o SESMIT não só como um grupo de pessoas responsáveis por fazer prevenção, por entregar IPI, por fazer programas, campanhas, não. Eles começam a enxergar a gente como pessoas que vão dar a direção para eles de acordo com tudo que muda.
Então, por exemplo, o RH entra em contato com o SESMIT para direcionar, por exemplo, SESMIT, o que a gente vai fazer agora com o social? E essa nova cartilha que chegou, vocês já estão por dentro? Então, o SESMIT, quando a gente está numa empresa que tem um SESMIT interno, a cobrança é muito mais rápida, é muito mais lógica, e a necessidade de uma resposta. Então, a gente fala que o técnico que trabalha em empresa, né, dentro da empresa, ele acaba ficando refém dele mesmo. Então, a gente procura fazer com que, primeiro, esteja antenado, né, busque informação, porque a gente vai ser questionado a todo momento, e a gente não é questionado somente pelas informações do que está acontecendo lá fora, sobre as novas NRs, pelo PGR, pela NR1, por essas alterações, não. Quando você entra numa empresa, um dos grandes desafios são os procedimentos operacionais daquela empresa. Por exemplo, a minha empresa ela é regida pelo México. Então, eles têm diretrizes que existem lá, que funcionam muito bem para o país deles. E a gente precisa fazer acontecer, porém a gente tem que entender que a nossa realidade é totalmente diferente da deles. Entendeu? É muito natural. Então, o técnico que trabalha internamente dentro da empresa, ele vai ficar exposto a todo momento. Então, a todo momento nós vamos ser questionados, a todo momento nós vamos ser buscados para conseguir respostas rápidas. Você tem que estar preparado a todo momento para enfrentar uma diretoria, para responder por uma ação que possa estar acontecendo ali trabalhista. A todo momento você tem que correr atrás, saber que se você precisar correr porque aconteceu um acidente, você vai ter que prestar o primeiro socorro, você vai ter que emitir CAT, vai ter que tirar foto, vai ter que começar o processo de investigação, é tudo para ontem. Eu acredito que quando eu trabalhava em consultoria, existia toda essa cobrança dessa mesma forma. A diferença é que eles entendiam que por você não estar lá, por você estar remotamente naquela empresa, o tempo de resposta era um pouco maior. Então, você conseguia, muitas vezes, confrontar outros técnicos, buscar se aquela orientação que você vai dar vai ser mais assertiva. Lá você vai ter que ter o jogo rápido, principalmente isso. Você falou tudo, Joana. Você deu um parâmetro, acho que real, daquilo que a gente vive nas assessorias, né? Na assessoria a gente tem o apoio do colega, do engenheiro, né? Para buscar uma resposta com mais tempo, com maior tempo. Dentro de uma empresa, o RH está ali, a pressão está ali, a diretoria está ali, os funcionários estão ali, eles querem uma resposta imediata, né? É como se abrisse o Google e digitasse lá no Google Segurança do Trabalho e saísse uma resposta imediata. E às vezes não é. Demanda tempo para a gente fazer uma pesquisa, para ver quais são as orientações específicas para aquela área, né? E eu acho que isso ficou um panorama bem visual, assim, da realidade da empresa e da assessoria. Muito bom, gostei. Quer complementar alguma coisa? Eu falo uma coisa para os futuros técnicos, não se assustem. Gente, para vocês terem uma noção, da semana passada para essa semana, a gente teve que ler 10 POs, né, procedimentos operacionais. Cada PO tinha 15 páginas, fora um mapa mental. E depois a gente precisou apresentar, né, dentro daqueles procedimentos operacionais, o que conseguia empregar dentro da nossa empresa, já que eles vêm do México. Entendeu? Então, assim, é um desafio, porque a gente tem que estudar, a gente precisa entender sobre aquilo, como funciona. Tá, ótimo, consegui gravar tudo aquilo. Como é que eu vou implementar aqui que se a minha realidade é diferente? Se eu não conto com a mesma fatia do bolo que eles têm lá, com o mesmo recurso. Outra coisa, aqui na minha unidade, a gente tem bastante estrangeiro, principalmente haitiano. Então, eles não falam português, mas eles falam inglês, eles falam francês. Como que a gente lida com eles, né? Será que a mesma abordagem que eu tenho com os brasileiros eu posso ter com eles? Então, assim, não se assustar se você realmente for pensar em ir para uma empresa, você vai ter que entender que você vai ter duas bíblias. Você vai ter as NRs e os procedimentos operacionais de dentro daquela empresa. E você vai ter que dar um jeito para fazer um casamento harmonioso aí. Eu acho que isso que você falou agora também faz muito sentido, né, no nicho de assessoria.
porque eu mesmo estou desenvolvendo diversos programas aí, planos de contingência para a Covid e tal, e você tem que entender a realidade cultural, a gente fala de manifestação cultural da empresa, né? Qual é a realidade cultural dessa empresa? Quais são os protocolos operacionais internos que essa empresa tem? Porque eu preciso respeitá-los, mas existe um fluxo interno de protocolos que eu tenho que seguir também, mas eu preciso fazer esse casamento segurança, prevenção e atender os protocolos internos. Então, como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tiver abertura, né? E aí eu passo para a nossa pergunta próxima, e aí eu queria começar com você mesmo, Joana, sobre as perspectivas para a área de segurança do trabalho. Quais são as perspectivas que a gente vê? A gente vê, você citou muito bem aí, as mudanças das NRs, a NR1, que vai vir aí com o seu gerenciamento de risco ocupacional, a NR9, que já também vem com o seu PGR. Eu queria saber as perspectivas para a mudança na área e o que você recomenda para os novos técnicos. Ok. Eu acho que a grande perspectiva que a gente tem agora é do nosso próprio cenário, né, do nosso país, que é a rápida adaptação a tudo que está acontecendo desde lá de fora até aqui dentro. Então, o técnico ele precisa primeiro pensar que o futuro dele como técnico não é mais aquele futuro que ele estudou quando ele estava na sua vida acadêmica, né? Então, que ele precisa se adaptar a essa nova realidade, buscar realmente entender muito bem as ferramentas, buscar programas que você possa fazer o gerenciamento correto das suas atividades, aprender a se autogerenciar. Eu acho que o mercado mudou, não é mais cobrado que o técnico seja turrão, mal educado, bravo, né? Aquele perfil de o homem odiado, olha, o técnico está chegando e todo mundo anuncia e todo mundo sai correndo. Não, não é mais isso. Então, a gente tem que ser multiplicador, a gente não precisa mais correr tanto atrás, porque existe uma consciência organizacional dentro das empresas, umas mais, outras menos, mas é muito mais fácil hoje em dia a gente conseguir essa abertura. Agora, eu acho que o grande desafio dos técnicos é realmente tecnológico, entendeu? Conhecer as novas ferramentas, conhecer um Power BI, montar uma apresentação legal. Um Power BI você faz gráficos em tempo real, você consegue montar excelentes apresentações que você leva para qualquer diretoria, consegue explicar de maneira objetiva, sabe? Entender que você precisa ser claro, sucinto, pensar em tudo que você está falando, já pensar nas contra-respostas que você vai ter que dar, porque você vai... Então, acho que o técnico que era muito operacional, que andava com a prancheta, não está mais acontecendo assim, entendeu? Hoje em dia, para você ter uma noção, quando eu vou fazer um checklist de um sistema de incêndio, eu entro no portal da minha empresa, do meu QSE, e por lá eu já faço todo o checklist, entendeu? Tudo de maneira digital. Então, os técnicos têm que passar por cima dessa barreira, não pode enxergar isso como uma coisa destrutiva, né? É construtivo, vai forçar você a buscar mais informação, buscar uma língua, né, estrangeira importante. Eu não falo inglês fluentemente, porém ali eu estou passando por esse desafio, porque muitas vezes para interagir com os meninos que são haitianos, eu tenho que arriscar lá no inglês, eles estão me ensinando um pouco de francês e vou lá, né? Vamos acontecer. Mas o importante, eu acho que é que o técnico precisa entender que ele tem que ser generalista. É importante a gente ter um foco, né? Saber do que a gente gosta, se especializar naquilo, mas não é mais esperado isso da gente. Para você ter uma noção, se eu preciso de um trabalho, que eu preciso de um especialista, eu contrato uma consultoria para ir lá fazer, entendeu? Se eu preciso de uma avaliação de ruído externo, eu contrato uma consultoria para fazer. A gente acabou de fazer isso. Então, não é esperado que nós, o segmento interno, tenhamos esse conhecimento. É esperado que a gente consiga dar conta do fluxo do nosso dia a dia, né? Que a gente faça com que tudo o que precisa acontecer, aconteça de acordo com a norma e com os procedimentos da empresa. Então, eu acho que o pessoal não precisa se assustar, mas precisa cair na realidade, que essa é a nossa realidade e esse é o novo normal, né? Então, uma das coisas que eu estava pensando aqui é que quando o técnico ele
termina a sua formação, acho que ele tem que sair do curso já sabendo que a indústria de hoje não é a mesma indústria ali dos anos 70, anos 80, né? E a indústria de amanhã não será a indústria de hoje, né? Hoje a gente já está falando aí até na indústria 4.0, né? Amanhã, sabe-se lá, talvez tenha a indústria 7.0, né? A gente tem que continuar, né, se atualizando, buscando formação, né? E como a Jona falou, temos que ser generalistas também. Só para exemplificar, hoje eu estou me especializando em engenharia ocupacional, né? Mas meu professor, por exemplo, já está fazendo pesquisas, né, da nanotecnologia, né, relacionada à saúde e segurança do trabalho. O que seria a nanotecnologia junto com a segurança e saúde do trabalho? São nanopartículas a nível atômico, né, que são às vezes capazes de até atravessar equipamentos de proteção coletiva ou individual. E aí, o que o mercado tem acompanhado, né? Temos aí, obviamente, conforme mencionado também, a atualização das NRs, né? Ou seja, as NRs, elas se atualizaram hoje, né? Como sempre se atualizou também, claro, algumas estacionaram no tempo, mas começaram a ser revistas, e daqui a alguns anos, essas mesmas NRs que foram atualizadas hoje vão ser atualizadas também, né? Porque as normas, elas precisam acompanhar o mercado, né? Precisam acompanhar as novas tecnologias. E também é fundamental que o técnico ele tenha ali aquele espírito de liderança, aquele espírito de gestor, né? É importante se especializar em alguma área específica, é importante, mas o importante é ele saber também um pouquinho de cada assunto relacionado à área de saúde e segurança. Eu acho que isso é fundamental também. Eu acho bacana quando a gente fala isso, porque uma vez que a gente está comemorando aí a semana, né, essa semana que passou, o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes, que nasce num contexto histórico muito importante para nós brasileiros, que foi aí dentro da década de 70, né, que nasce justamente por conta do aumento de acidentes do trabalho, e, embora o número de trabalhadores ainda fosse pequeno comparado ao número de trabalhadores atual, nós tivemos um nascimento de acidentes de trabalho, mortes do trabalho na década de 70, por conta do mercado, né? Do que o Charles acabou também de dizer, desse avanço das mudanças em que a sociedade viveu, e precisou aí ser implantado medidas para que pudesse reduzir. E é fundamental quando a gente coloca o contraponto, tanto de empresa quanto de assessorias, em que o técnico ele se prepara para uma formação continuada, né? Formação que ele tem que buscar, o alto investimento em si, por mais que você não tem que ter o conhecimento, o domínio de tudo, toda a NR, né? De toda a norma regulamentadora, mas que você tem que se especializar, e isso é bom para o nosso mercado, porque aí eu posso buscar o Charles, que é um higienista ocupacional, posso buscar referências na Joana, que tem o trabalho e o perfil com o mercado estrangeiro, né? Assim como outras pessoas podem buscar minha referência em e-social, né? Enfim, e a gente vai trocando as figurinhas e chegando às ideias e às conclusões para as nossas empresas. E o mercado de segurança do trabalho, pelo que eu vejo na empresa que eu trabalho, na assessoria, os técnicos que ali estão, todos são complementos do outro. Ninguém ali é um competitivo. Ninguém está segurando na cadeira, e eu espero que não esteja mesmo, segurando a cadeira para o outro tomar o lugar. Nós ali trocamos experiência, conversamos, e isso é muito bom para as empresas. E para finalizar, gente, eu queria que vocês dessem um recadinho final sobre o trabalho, dessem uma mensagem para a gente poder finalizar esse vídeo, tá bom? Beleza, então. Bom, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui conversando contigo, batendo esse papo, tá, Wendel? E o recado que eu quero deixar aqui para os profissionais da nossa área é que eles sejam agentes multiplicadores, né, seja na indústria, né, seja em assessoria, né, é que eles têm como objetivo principal criar uma cultura de saúde e segurança, né, nas empresas, porque isso é fundamental. Quando a empresa ela tem uma cultura de saúde e segurança, o empregado ele
sai de sua casa, ele entra ali na empresa sabendo que ele já tem que cumprir as normas de saúde e segurança. E não assim por medo de ser penalizado, né, pelo RH ou pelo técnico, né, mas porque ele tem aquele entendimento de que é a vida dele, né, que ele tem familiares em casa, né, esperando por ele, né, que a vida dele possa ser um pouco mais, como vou usar essa palavra aqui, possa durar um pouco mais, né? Hoje em dia a gente vê aí que as doenças ocupacionais têm reduzido bastante a expectativa de vida, né, de alguns trabalhadores. Então, os trabalhadores, né, principalmente as pessoas de alta hierarquia, têm que ter consciência disso. Então, o profissional de saúde e segurança, ele tem que ser esse agente multiplicador, né? Ele tem que ter o tato, o jeito de conversar com as pessoas, tem que se portar muito bem, tem que ter aquele espírito de liderança, né? Tem que buscar também uma formação continuada, né? Conforme vocês já mencionaram aqui, porque isso é essencial, né? Para que nós profissionais alcançamos aí bons resultados, né? Dentro das empresas também, tá? Obrigado, Charles. Joana, é com você. Palavra final aí. Tá certo. Bom, eu quero agradecer, né? Fiquei muito feliz em rever os dois. Já estava com saudade, a gente não consegue se encontrar, né? Essa questão da pandemia, então, afastou um pouquinho. Mas eu quero desejar força para todo mundo, garra, que vocês sintam aí que vocês podem sim bater de frente lá no mercado, não desistam, não vejam as empresas como, eu não tenho potencial para elas, sabe? Se vocês têm a vontade de ir para uma multinacional, cara, eu enfrentei, eu fui para aviação, agora eu estou na Coca-Cola, eu acho que o importante é a gente buscar, né? Então busquem sim, sabe? Vão enfrentando aí seus demônios aí, seus medos, e com isso a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o mercado, a gente vai se especializando. Se especializar também tem muito a ver com o que a gente gosta de fazer, nem tudo que a gente faz na nossa área é porque a gente gosta, né? Então a gente tem que ter essa visão aí e cair para dentro mesmo, não ter receio. A gente vai melhorando dia após dia, né? Vocês vão conseguir entrar assim no mercado. Já tem que ir com essa visão, porque senão vocês não conseguem. E principalmente desejo que todos vocês, né, tenham aí né, com as suas famílias aí, todo o reconhecimento que vocês precisam aí, que vocês tenham essa força, essa garra. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá e que vocês vão buscar tudo isso que a gente está falando, porque vocês vão sentir que essa é a necessidade, né? A gente está passando um pouquinho da nossa experiência, nós somos jovens profissionais, né? Estamos galgando a nossa trajetória aí, né? De trabalho, de carreira, porém, hoje as empresas elas trabalham muito com meritocracia. Então, vai muito mais do nosso esforço e da nossa dedicação do que muitas vezes de conhecimento. Eu acho que conhecimento a gente vai adquirindo ao longo dos dias, conforme a gente vai trilhando a carreira. Então, eu desejo aí tudo de bom para todo mundo, espero poder revê-los aí, principalmente vocês dois, e que a gente tenha mais essas conversas que são muito boas, né, para o pessoal novo que está entrando e para nós mesmos, né, para trocar essas informações que são tão valiosas. Olha, gente, eu agradeço a participação de vocês dois. Vocês sabem o tamanho do reconhecimento, da gratidão que eu tenho por vocês dois, né? O Charles, por tanto puxar a orelha dele lá no curso, ele era um pouquinho turrão lá na hora de fazer os trabalhos em grupo, mas ele aprendeu bastante, evoluiu e também me ensinou a evoluir e aprender também. E a Joana que me deu aquele empurrão no mercado de trabalho, né? Me colocou onde eu estou hoje. Eu só tenho a agradecer. Desde 2018, nós, como bem a Joana disse, nós iniciamos, né? Nossa fase, estamos engatinhando ainda. E eu acho que nesse engatinhar estamos começando a dar os primeiros passos da profissão. E isso é bom, né? Os primeiros passos são aqueles que jamais são esquecidos. Que nós possamos aproveitar as nossas experiências infantis na área de segurança do trabalho, porque com os primeiros tombos é que a gente vai aprender a ficar em pé, né? Então, eu agradeço demais a participação de vocês dois. Só tenho que estar aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Aos colegas que estão vendo esse vídeo, que virão esse vídeo posteriormente, eu digo
e reforço aquilo que a Joana e o Charles disseram, tenham força, coragem, perseverem no caminho, não é fácil, mas perseverem, que é muito recompensador, tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês e a mensagem final de sempre. Segurança é vida, segurança é ação. Valeu, um abraço para vocês, fui!